dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Alguns a gente já se viu na oficina do Sinan, né? Vamos compartilhar aqui a apresentação. A doutora Cássia não pôde estar presente, está aí na quinta regional, mas mandou um abraço para todos, né? E sucesso aqui na nossa reunião. Vou compartilhar aqui. Vou aplicar. Ah, não, tá dessa daqui. Deixa eu só. Bom, pessoal, então a nossa videoconferência hoje do Sinan, nós pretendemos terminar em 1h30. Pessoal, eu só vou pedir, como a Dora vai começar a apresentação agora, quem tiver com o microfone aberto, eu só vou pedir para fechar, para que a gente possa dar início, fazendo um favor. Vocês estão vendo a tela? Sim, Dora, dá para ver. Então, o objetivo geral dessa videoconferência é contextualizar os assuntos relacionados ao Sinan. E os específicos é atualizar conhecimentos sobre as portarias e dúvidas sobre rotinas do sistema, avaliar o desempenho do indicador de investigação oportuna das doenças de notificação compulsória imediata e apresentar a vigilância da toxoplasmose adquirida na gestação e congênita. Então, o Paulo já fez a chamada, né, de vocês, depois que vocês, por favor, nos enviar a lista de número de participantes e municípios. Agora, então, antes de eu falar, vou perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida em relação a alguma rotina do Sinan, referente ao sistema. É uma oportunidade agora de tirar com o Paulo e a Solange, que estão aqui presentes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta, pessoal? Alguma pergunta em relação ao sistema? Alguma dúvida? Eu vou falar no chat, Paulo. Então, eu vou seguindo, mas se alguém quiser colocar depois, acho que vai sobrar um tempinho, tá? Bom, então agora nós vamos falar sobre as atualizações, né, das portarias de notificação compulsória, né, e avaliação do indicador de DNCI. Bom, então em relação às portarias que alteraram o anexo 1 do anexo 5, a portaria de consolidação do Ministério da Saúde, número 4, de 28 de setembro de 2017. Então, a partir dessa portaria, ela consolida então todas as portarias de notificação compulsória. E o anexo 5 diz respeito ao Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. O capítulo 1, a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, do artigo 1º ao 11. O anexo 1 é meio estranho, né? Anexo 1 do anexo 5. É onde fica a lista nacional de doenças de notificação compulsória. Então, conforme ela vai sendo atualizada, então é atualizada nessa portaria de consolidação também. Aqui eu não coloquei as da Covid, né? Então, somente um sumário das últimas, né? Então, teve a portaria de 1061, de 18 de maio de 2020, que incluiu a doença de Chagas crônica, que é de notificação semanal no Sinanet. A portaria 420, de 2 de março de 2022, que incluiu a síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, que é de notificação semanal, no formulário RESC e microcefalia. A portaria 1102, de 13 de maio de 2022, que incluiu o SARS-CoV-2 no item da síndrome respiratória aguda grave, associada a coronavírus, a síndrome inflamatória multissêmica em adultos, o SINA, associada à Covid-19, e a síndrome inflamatória multissêmica pediátrica, SINP, associada à Covid-19. A portaria número 3418, de 31 de agosto de 2022, que incluiu a monkeypox, a varíola dos macacos, que é de notificação imediata, que é notificada no formulário REDCap e SUSINAM, a partir de 9 de setembro de 2022. E a portaria 1164, de 24 de maio de 2022, que diz a obrigatoriedade de notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnósticos para a detecção da Covid-19, aos laboratórios da rede pública, privada, universitários e quaisquer outros. E a portaria 217, de 1º de março de 23, que substituiu o agravo de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes por acidente de trabalho e notificação semanal no Sinanet. E as resoluções estaduais, a resolução CESA número 93, de 7 de março de 22, que tornou de interesse estadual a esporotricose humana e animal. Interesse estadual e notificação compulsória no Paraná. Notificação semanal no Sinanet, a ficha de epizotia e prazo de encerramento de 60 dias. Dá para sair uma resolução estadual para notificação dos surtos de pé, mão e boca. Então, para o Paulo incluir e a Solange incluírem o CID dos surtos de pé, mão e boca, né? Ontem acho que teve uma vídeo com a Ana, né, da Divisão de Vigilância de Doenças Transmissíveis. Então, assim que for atualizada essa tabela de agravos, então vai ser comunicado para poder notificar essa doença. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o indicador de avaliação do encerramento oportuno da investigação das doenças de notificação compulsória imediata, DNCI, em até 60 dias após a notificação, de 2023. Então, esse indicador, nós fazemos a gestão aqui na DVF, então por isso que a gente vai apresentar. Então, só relembrando, né, o que é a notificação compulsória imediata.
conforme a portaria de consolidação, número 4 de 2017, é uma notificação compulsória imediata, é a notificação compulsória realizada em até 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido possível para as ações de prevenção e controle. Então, a origem desse conceito é a portaria número 204 de 2016. A lista das doenças de agravos de notificação compulsória imediata consta na portaria número 4, né, 2017. Então, são em número de 24. Algumas não circulam aqui no Brasil, mas são doenças que a gente sempre tem que estar vigilante. Então, o método de cálculo que a gente faz pelo aplicativo, automaticamente pelo aplicativo Sinan Relatórios, o numerador é o número de casos de doença DNCI residentes notificados com classificação final e data de encerramento preenchidos em determinado período e ano. E o denominador é o número de casos de DNCI residentes notificados no mesmo período e ano. E o fator de multiplicação é por 100. Acho que tem alguém com o microfone coberto. Pessoal, só para a gente tentar melhorar o som aí para vocês, todo mundo desligar os seus microfones. Bom, nessa tela aqui, nós estamos fazendo avaliação por doenças e agravos das DNCIs em 2023. Nós fizemos essa avaliação em 22 de maio de 2023, e o período que foi avaliado de 1º de janeiro a 23 de 3. Por quê? Porque o aplicativo, ele avalia até os casos que foram notificados, que já deveriam estar encerrados, ou seja, até 60 dias antes da data da avaliação. A meta estadual 2023 foi alterada para maior ou igual a 83%. Então, aqui nós temos que nós tivemos 188 casos notificados, sendo que 163 foram encerrados oportunamente. Então, a gente, por enquanto, está atingindo a meta de pactuado, então de 86,7%. Nós observamos que a dengue óbitos, né, 15 óbitos, foram encerrados oportunamente, né, a raiva humana, a rubéola, varíola, esse caso realmente foi um caso de varíola, né, mas foi descartado, os óbitos por zika e assim por diante. Nós temos que alguns agravos têm um menor desempenho, que é a paralisia flácida aguda, né, e a febre maculosa de 71,4%. Aqui a avaliação por regionais de saúde, então a gente classificou em 4 intervalos, em verde, então, as que alcançaram, por enquanto, preliminarmente um indicador, e assim por diante. Então, até as regionais que estão em vermelho que não alcançaram, e em laranja. E a avaliação por municípios, nós tivemos ausência de casos em 321 municípios, onde a gente também tem que ver se realmente não houveram casos ou foi subnotificação. Então, a maioria dos municípios atingiu, né, que notificaram, encerraram oportunamente, porém, alguns não encerraram oportunamente. Aqui, a lista de casos não encerrados ou inconclusivos até essa data foi de 18 casos. Então, eu vou enviar para vocês, apesar que vocês também conseguem fazer essa avaliação, né? A gente usa 3 arquivos, que é o arquivo de notificação individual, a Dengon e Chicom. Bom, eu gostaria de fazer um comentário em relação à hantavirose e a febre maculosa. A hantavirose, a Silmara me informou, porque ela sempre teve um encerramento muito bom, acima de 90%, porque os exames eram feitos aqui no LACEN, só que os kits não estão sendo mais enviados ao LACEN e as amostras estão sendo enviadas à Fiocruz. Só que também está sendo um problema muito sério de falta o desabastecimento dos kits. Então, isso não realmente é um problema que já foi reportado ao Ministério da Saúde através da responsável técnica, que é a Silmara. Em relação à febre maculosa, que também sempre tem um encerramento ruim, é porque tem a alimentação que também vai para fora, né? Então, vai para o Instituto Adolfo Lutz e precisa de 2 amostras pareadas, né? Que é acolhida em momentos diferentes. Mas as demais não dependem de exames ir para fora, né? Então, a gente tem que realmente, os municípios estarem bem atentos a essas notificações. Então, algumas recomendações para o encerramento oportuno é que os municípios acessem semanalmente o site do fluxo de retorno do Sinanet, porque no Sina Online isso ocorre de forma automática. A não ser que, por exemplo, se o município no caso do Sina Online, que notificou, não tiver mais nada a inserir no sistema, ele pode acionar ali o quadradinho de habilitar para residência manualmente. Mas no caso do Sinanet, né, se o município não tiver mais nada a acrescentar, pode habilitar antes do assim, o mais rápido possível, né? Porque a gente tem ainda problemas na rotina fluxo de retorno, de estar demorando, né, esses dados subir para o site do Ministério da Saúde. Então, por isso o município tem que estar atento, se não recebeu, entrar em contato com o município, né, que notificou. Então, fechar os casos semanalmente no sistema, monitorar semanalmente o resultado dos exames laboratoriais, a busca ativa de casos suspeitos de DNCI, a notificação, que é o repreenchimento da ficha, e a digitação oportuna, em até 7 dias após a notificação. Digitar e transferir o lote também, né? E a coleta adequada e envio oportuno das amostras.
E como eu já havia falado, né, então o município de notificação deve inserir o máximo de dados antes de habilitar para o fluxo de retorno. E tem município que a gente sabe que quer se livrar logo daquele registro, já habilita, né, mas daí, depois que habilita, só a residência que consegue encerrar a ficha e retroalimentar os resultados dos exames e outros dados para o município de residência. Então a regional também pode estar dando um apoio, né, para os municípios nesse sentido, porque os municípios de residência nem sempre têm acesso aos exames que foram realizados fora da residência. E a PFA, né, a paralisia flácida aguda, ela também depende, para o encerramento oportuno, da revisita em 60 dias após o início do déficit motor, né, pela atenção primária. Então, a gente tem que trabalhar integrado a atenção primária para fazer o encerramento oportuno. E manter o aplicativo Sinan Relatórios, a versão atual, que é 5.0, né, que está lá no portal do Sinan, nesse link aqui indicado. Aqui só para alguns avisos, né, de eventos que vão estar acontecendo, aqui alguns em Curitiba, outros em Brasília. Como eu sou enfermeira, né, então estou fazendo a divulgação dos eventos que eu tenho conhecimento. Então, tem o 22º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem, e o terceiro SINP, que é o Seminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, acontecendo aqui em Curitiba, de 18 a 21 de julho de 23, né, e o 6º Simpósio Brasileiro de Toxoplasmose e terceiro Simpósio Internacional de Toxoplasmose, que vai acontecer de 17 a 19 de outubro de 2023. Ele vai ser em formato híbrido, né, então pode ser feita a inscrição tanto à distância como presencial, mas quem não for presencial não tem direito a apresentar os trabalhos. E o 5º Congresso de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Paraná, que vai acontecer em outubro, de 5 a 7 de outubro, é gratuito, só que assim, tem que se inscrever logo, que ontem acabou nas inscrições. Então entrem, vai ser um evento muito bom para nós que somos da epidemiologia. Quem quiser inscrever trabalho, precisar de ajuda, estou aqui à disposição. Como é que faz para isso? Tá. Bom, tem uma pergunta aqui da Carol, da Epidemia de... Alguma dúvida até aqui, pessoal? Do que eu falei? Bom, eu vou responder as perguntas aqui, depois se alguém quiser fazer alguma colocação. A Carol, da Epidemia de Ponta Grossa. Bom dia, Carol. Ela pergunta por qual motivo o sistema não tem a opção de habilitar o fluxo de retorno de acidentes de trabalho. O motivo é o seguinte, na portaria, os acidentes, quando entrou os acidentes de trabalho, agora a notificação, o Ministério da Saúde entendia que era apenas para a unidade sentinela. O Paraná optou, por isso que não tem a retroalimentação no Sinan, né? Só que o Paraná, ele adota o conceito que todo mundo, todas as unidades devem notificar, né, os acidentes de trabalho. Então, o motivo pelo qual o município não tem a retroalimentação foi uma determinação do Ministério da Saúde. Não sei se foi isso, Carol, se eu respondi a sua pergunta. Tá, a Beatriz está perguntando, não sei de que município ele é, regional, não é pergunta, é uma certa ansiedade, sobre a vida útil do Sinanet. Isso realmente também me causa uma certa angústia, né? Porque o que aconteceu? Hoje as doenças de notificação compulsória, elas estão tipo pulverizadas, né, entre os sistemas. A maior parte ainda é no Sinanet. A proposta, quando foi criado o Sinan Online, em 2010, né, para a notificação da dengue, era que esse sistema fosse, aos poucos, sendo incorporado todas as doenças de notificação compulsória. Mas não foi o que aconteceu. A questão lá, eu acredito, da terceirização lá dos trabalhos lá no Ministério da Saúde. Então, assim, o CIDEP-GRIP, onde se notifica as síndromes respiratórias aguda grave, são de notificação compulsória, daí outro sistema, né? Agora, o ESUS-SINAN, eu, sinceramente, nós não tivemos nenhuma reunião com o Ministério da Saúde para nos contextualizar, mas a área técnica da doença de Chagas está indo para o Ministério para ficarem para a notificação da doença de Chagas aguda, doença de Chagas no ESUS-SINAN. Então, aos poucos, eles estão... não sei que jeito vai ficar, gente. Espero que eles não reduzam muito as fichas, né? A gente também não sabe, mas assim que tivermos novidade, a gente passa para vocês. Então, aqui, qual a previsão que todas as doenças graves passarem a ser totalmente online esse Sinan? Nós não temos notícia ainda. Por que tantos sistemas diferentes para as fichas? Sinanet, Sinan Online, ESUS, Sinan e agora notificações no ESUS Notifica. Complicado, uma coisa em cada lugar. Bom, Epidemia de Toledo, né? É que assim, o Sinan, ele foi, quem é das antigas, aí, quem que é? Será a Sandra, a Cacilda, né? Não sei se vocês fizeram, a primeira versão do Sinan, lá na década de 93, foi o Sinan DOS. E depois, 2006, né? 2004, acho que até 2006, foi o Sinan Windows, né? Então, o Sinan foi evoluindo de forma, assim, a partir do momento em que o Sinan foi evoluindo, então, foi se modificando as versões. Daí era tudo no Sinanet, né? Transmissão via internet, porque antes a informação demorava muito. E o Sinan Online, que é o ideal, né? Que é a gente vê tudo em tempo real, né? Então, infelizmente, ele não evoluiu da forma como a gente gostaria. Então, o Sinanet parou de evoluir, né? Não tivemos mais nenhuma atualização. E a gente espera, então, que
que seja realmente tudo fique no mesmo lugar, né? O ESUS Notifica, o Notifica Covid, que é do Estado, ele foi criado porque, na época da emergência de saúde pública, precisava de um sistema mais robusto, mais rápido, então, por isso que foi criado o sistema estadual. A gente também não sabe o que vai ser feito teoricamente, a pandemia acabou, entre aspas, né? Mas a gente também não sabe como vai ficar o Notifica Covid, mas também vocês vão ser informados. Porque na medida que ela se tornar sazonal, então talvez migre ali para o ESUS Notifica do Ministério da Saúde. O sistema próprio, como diz a Beatriz, né, que a gente não consegue fazer a importação, exportação para sistemas próprios, né? Então, essa é um dos principais desafios do Sinan, né, da dificuldade na interoperabilidade, né, da integração entre os sistemas. Mais alguma questão, pessoal? Mas, enfim, não vamos defender, continuar defendendo o Sinan, né, que é um importante sistema para a gente calcular indicador, para fazer diagnóstico epidemiológico, né, para tomada de decisão. Então, vamos aí sempre defender o Sinan. Não vamos deixarem acabar com o Sinan, né? Mas ninguém vai conseguir acabar com o Sinan. Nós não vamos deixar. Agora, eu vou apresentar, antes da Patrícia começar, vou apresentar a Patrícia. Como está escrevendo na tela? Ainda bem que tem a Camila. A Camila é nossa estagiária de informática biomédica, depois ela vai aparecer aqui na telinha. Então, pessoal, a Patrícia, antes dela começar a falar, ela é uma técnica de enfermagem e que veio da 19ª, né? Mas ela mora em Itajaí. Depois ela explica essa história. Mas ela, para vocês. Mas ela tem muita experiência na vigilância. Para nós foi muito importante ela ter vindo aqui, porque a toxoplasmose adquirida na gestação congênita estava órfã, né, aqui no nível central, e a nossa divisão, então, assumiu, a partir de outubro do ano passado, a vigilância da toxoplasmose adquirida na gestação congênita. Então, ela é uma pessoa muito estudiosa, muito acessível, e que está realmente aí trabalhando bem forte aí na vigilância da toxoplasmose. Vamos lá? Então, agora vai começar a Patrícia a falar. Acho que a Patrícia, ela, né? Pode deixar naquele lá, vai aparecer a continuação. Agora vamos ver o que Bom dia a todos. Bom dia a todos, como a Dora falou, né, eu vim lá da 19ª Regional. Eu estou aqui na Secretaria como referência técnica da toxoplasmose adquirida na gestação e congênita. A Dora disse que eu moro em Itajaí, na verdade eu moro em Itajaí, moro em Curitiba, meio de semana Curitiba, fim de semana Itajaí, e assim a gente vai levando. Mas então, hoje vai ser esse nosso tema, tá? Toxoplasmose adquirida na gestação e congênita. A toxoplasmose é uma infecção causada pelo Toxoplasma gondii, um protozoário intracelular, ou seja, ele necessita invadir alguma célula hospedeira para ele conseguir realizar todo o seu metabolismo, a sua reprodução. Caso ele não consiga realizar essa invasão intracelular, ele será capturado pelas células de defesa. E quais são as células hospedeiras? Todas as células nucleares. A única célula não nuclear que nós temos no organismo são as hemácias. Então, ele tem aí uma ampla variedade de células nas quais ele consegue sobreviver para conseguir realizar todo o seu processo de reprodução. Ele é obrigatório, então, capaz de infectar diferentes espécies de animais homeotérmicos, ou seja, animais de sangue quente, aves, mamíferos, inclusive o homem. E a toxoplasmose, ela se torna extremamente importante e estudada no mundo inteiro, porque nós ainda não temos uma medida de prevenção 100% eficaz, ou seja, nós ainda não temos uma vacina comercializada que seja 100% eficaz, principalmente para o homem. Os gatos são hospedeiros definitivos. Por quê? Porque só eles conseguem eliminar nas suas fezes os ovos. E a sua reprodução é sexuada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai realizar nas suas células intestinais a reprodução, na diferenciação do parasita em gametas masculino e feminino. E quando esses gametas se juntam, surge essa reprodução e é produzido e liberado um produto chamado oocisto. O homem, mamíferos e aves são hospedeiros intermediários. E neles, os cistos do protozoário são alojados nos músculos, vísceras, sistema nervoso e não são eliminados pelas fezes. Aqui, então, eu vou explicar resumidamente o ciclo evolutivo do parasita, do protozoário, né? Então, como nós vimos, o gato é o hospedeiro definitivo. O gato, ele não nasce com a toxoplasmose. Ele vai adquirir, através da caça, de uma presa que já está infectada pelo protozoário. Então, esse gato contaminado, quando ele for defecar, ele vai eliminar nas suas fezes ovos que são chamados de oocistos. Só que esses oocistos, por si só, não são infecciosos. Para que eles se tornem infectantes, eles precisam permanecer no meio ambiente numa média de 2 a 5 dias. Então, passado esse período, né, esses oocistos ali presentes no solo, com a ajuda da umidade, temperaturas adequadas, eles passam por um processo chamado esporulação. E uma vez esporulados, se tornam infectantes. Se esse gato defeca próximo às hortaliças, a água da chuva ou até mesmo o vento pode carregar esses oocistos até essas verduras, legumes e vegetais e, consequentemente, serão contaminados. O gato também pode defecar no pasto, que serve de alimento para aves, ovinos, bovinos. E
Se esses animais de produção ingerirem acidentalmente esses oocistos enquanto pastam, eles serão infectados e terão em seus músculos cistos contendo bradyzoídes. Então, caso o homem ingere essa carne crua ou mal passada, vai ingerir junto com o tecido os cistos com bradyzoídes e serão contaminados. No caso, se for gestante, quando esses bradyzoídos caírem na circulação sanguínea, esses parasitas vão invadir a placenta, ocasionando diversas consequências ao feto, desde um aborto até uma infecção causando malformações. Então, esse é o modo de transmissão via oral, que em geral é o mais comum, tá? Então, a recomendação é que toda gestante que é negativa para a Toxoplasma gondii, evite comer carne crua ou mal passada, mesmo que inspecionados. Porque nas inspeções que acontecem nos frigoríficos, não é possível visualizar o cisto a olho nu, tá? As inspeções são para outros agentes etiológicos, mas não para o Toxoplasma gondii. Outro modo de contaminação muito importante, a gente falou, que é a via intrauterina, né? Que é a transmissão vertical, então, que resulta aí na toxoplasmose congênita. E na literatura também citam outros meios de contaminação, outros modos de contaminação, porém, de menor incidência, como o consumo do leite não pasteurizado, a transfusão sanguínea e o transplante de órgãos. Aqui eu trouxe algumas orientações de prevenção e controle muito importante para as gestantes. Ingerir somente carne bem cozida, lavar bem as frutas, legumes e vegetais, lavar bem as mãos e utensílios após manipular carne crua, usar luvas para praticar jardinagem, alimentar gatos com ração industrializadas, não fornecer carne crua ao seu gato, fazer a higiene diariamente da caixa de areia do gato. Paty, a gente não tá te ouvindo. Paty. Paty. Pronto. O som voltou agora, tá? O som acabou de voltar. Estava sem som? Tinha caído o som um pouquinho. Qual slide que parou o som? Oi? Qual slide vocês pararam de ouvir? Nesse mesmo. Nesse mesmo. Para não fornecer carne crua a seu gato. Então, eu estava falando aqui que os serviços de saúde, eles precisam promover essa educação com informações a respeito das formas de prevenir a contaminação pelo Toxoplasma gondii, né? Então, são orientações, assim, bem importantes que cheguem até as gestantes, porque a gente não sabe se as gestantes, né, na triagem, ali na unidade de saúde, elas têm essas informações visíveis em mãos. E é somente a prevenção, essa prevenção à higiene é quem previne contra a toxoplasmose. Somente, então, hábitos de higiene para prevenção e controle da doença. E qual é o objetivo da vigilância? Por que é importante monitorar as gestantes? Para que a vigilância oriente que elas sejam identificadas oportunamente. E o que é uma identificação oportuna? É aquela que precisa ser realizada o quanto antes para que os riscos sejam minimizados. Quando a gestante é notificada como caso agudo, deve ser iniciado o tratamento adequado para que os riscos sejam diminuídos. Então, nós acompanhamos, vigiamos a gestante para diminuir o risco de transmissão vertical. Quando nós temos uma gestante com toxoplasmose aguda, a vigilância vai, além de fazer o monitoramento rotineiro da gestante na atenção especializada, vai também verificar se ela é uma sentinela para surto. Como assim? Por quê? Porque nós não fazemos triagem rotineira de crianças ou adultos buscando a toxoplasmose. A gestante é o indivíduo que faz ou que deve fazer durante os 9 meses a sorologia para saber se está com tosse. Então, se ela apresenta, nós precisamos verificar se a casa dela tem, se o ambiente de trabalho dela tem. Por isso, nós precisamos olhar com bastante carinho para as gestantes, porque elas são, sim, uma sentinela para um provável surto de toxoplasmose. E além da gestante, quando nós temos um menor de 1 ano com toxoplasmose, qual é o objetivo da vigilância? Para que possamos intervir precocemente em casos em que a doença seja confirmada para reduzir complicações e sequelas. E aqui do lado nós temos uma nota onde fala que o Ministério da Saúde, por meio da lista de notificação de doenças e agravos compulsórios, classifica a toxoplasmose congênita e toxoplasmose adquirida na gestação como doenças de notificação compulsória. Então, somente toxoplasmose gestacional e congênita é que é de notificação compulsória, tá? Exceto salvos em caso de surto ou para atender uma exigência do SINAM para retirada de medicamento. Quando o profissional de saúde suspeita de toxoplasmose, as informações deverão ser notificadas semanalmente na ficha de notificação e conclusão e inseridas no SINAM. Lembrando que ainda não temos uma ficha específica incluída no sistema. E uma recomendação importante é que os profissionais de saúde sejam muito criteriosos quanto ao preenchimento da ficha, tá? No protocolo de notificação e investigação, tem lá todas as orientações contidas para o preenchimento. Para notificar, eu preciso saber quem eu notifico. Então, quer dizer, Patrícia, que toda gestante que vem para o pré-natal e que faz a sorologia para a toxoplasmose e para outras doenças, ela precisa ser notificada? Não. Nós notificamos a suspeição da doença, nós não notificamos a triagem, tá? E quais são as gestantes notificadas? No Guia de Vigilância em Saúde, no protocolo de investigação, tem lá as definições de casos.
Aqui, muito importante também, tá? Que é a CID-10 e os prazos de encerramento. A gestante é notificada com a CID O98.6. Não é uma CID... Oi? Tá ouvindo? Tá ok? Assim, Paty, pode continuar. Ok. Não é uma CID de toxoplasmose gestacional e nem toxoplasmose adquirida na gestação, e sim doenças causadas por protozoários complicando a gravidez, o parto e o puerpério. Essa é a CID recomendada. E o encerramento deverá ser feito em até 300 dias. Por quê? Porque tem gestante que o bebê nasce suspeito e ela não foi pega no pré-natal. Então, nós temos aí um prazo de até 300 dias para encerramento no sistema de informação. Para o menor de 1 ano, a CID específica é a P37.1, que é a toxoplasmose congênita, e que o encerramento deve ser feito em até 420 dias. Muitas vezes nós precisamos monitorar até os 12 meses uma criança para poder descartar ou confirmar a doença. E aí nós temos outros casos que não são menores de 1 ano e nem gestantes, que é notificado então aí com a CID P58, né, que são os surtos, e no caso que eu falei para vocês, quando se pede o número do SINAM, né, no caso de pacientes que vai fazer o tratamento, aqueles pacientes com a imunidade comprometida, imunocomprometidos, ou até uma toxoplasmose ocular, que vai precisar fazer uso da medicação, aí é notificado com a P58, certo? Consulta de pré-natal ou crescimento e desenvolvimento não devem ser notificados. Por quê? Porque todas as vezes que a gestante vier para o pré-natal e eu notificar com uma ficha diferente, além de não fazer sentido, o banco vai ficar inflado, vão gerar duplicidades. Isso vai acarretar em uma maior quantidade de medicamento que o Ministério vai disponibilizar e esses insumos acabaram vencendo. E por que eu tenho que registrar na caderneta de gestante? Porque se essa gestante for aguda na gestação de hoje, na próxima, quando eu for consultar o seu histórico, eu já vou perceber que ela tem um risco muito diminuído de desenvolver a doença, porque ela já está na fase crônica. Então, quer dizer, Patrícia, que toda gestante que já teve toxoplasmose, ela nunca mais vai ter, ela está imune para o resto da vida? Não. Não, porque existe uma diversidade de cepas. No Brasil, por ser um país tropical, existe uma pluralidade de cepas, mas o risco é muito diminuído, porque o corpo já reconhece o agente. Mas existe uma possibilidade de reinfecção. Pequena, mas tem, tá? E devido a essa possibilidade de reinfecção, a orientação é que todas as gestantes, dependentes de serem suscetíveis ou não, sejam orientadas quanto ao hábito de higiene, a fim de evitar a fim de evitar as fontes de infecção. Um dado com inconsistência que é inserido no território, esse dado é migrado para o Estado e para o Ministério da Saúde, que é o dado que nós vamos utilizar. Então, se eu insiro erro, eu vou receber erro. E esse erro vai ser computado e vai ser utilizado para as ações de gestão. Seu Roque. Acabou de entrar para a fila. Ela estava esperando, daí nós. Claro, foi? Tirou a foto e não saiu? Por favor, feche o microfone, tem o microfone aberto. Negócio que ninguém está mandando. Marisa, desliga o microfone, por favor. Bom, né? E a casa? E o seu coisa não está, gente? No plano da casa? Pessoal, por favor, quem está com o microfone aberto para a gente dar continuidade? Está atrapalhando a apresentação. Aqui eu trouxe a série histórica de casos de toxoplasmose adquirida na gestação no período de 2019 a 2022. E nesse período, a gente percebe que o maior registro foi em 2019, né, onde ultrapassaram aí 720 casos. Depois, nos anos seguintes, se manteve abaixo dos 700 casos, totalizando então 2.727 casos de toxoplasmose adquirida na gestação entre o período de 2019 a 2022. Nessa série histórica de casos de toxoplasmose congênita, também no período de 2019 a 2022, a gente percebe aqui então que estava havendo, né, uma queda dos casos, mas que em 2022 esse número cresceu aproximadamente 34%, voltou a crescer em 2022, totalizando então 507 casos de toxoplasmose congênita no período de 2019 a 2022. Está faltando um gráfico. Está faltando um gráfico aqui. Os casos de toxoplasmose adquirida na gestação, diagnosticado no Paraná nos anos de 2019 a 2022, que declararam a sua raça e cor no momento da notificação, observou-se, então, a maior frequência nas gestantes de cor branca, seguida da parda e depois a preta. É importante, né, ressaltar aqui que o preenchimento aqui precisa ser melhorado, tá? Em relação à proporção. Pessoal, vou abrir aqui os slides que não eram esses, tá? Que eu queria, eram esses, mas
Estavam os mais atuais, aqui só um minutinho a gente vai trocar aqui. Pessoal, não ficou sem som, a gente só tá substituindo um arquivo que a Patrícia tá apresentando, tá? Agora tá tudo ok? Estão me ouvindo de novo? Tá tudo certo? Paty, dá pra ouvir, só que ainda não apareceu o compartilhamento, tá? Tá abrindo, só um pouquinho tá abrindo, Cami. Aí. Foi? Tá. Agora eu tô nos slides certos que eu queria, tá? Então, aqui eu trouxe um slide para vocês que mostra a taxa de incidência de toxoplasmose adquirida na gestação e toxoplasmose congênita no Paraná no ano de 2022, tá? Calculado por 10 mil nascidos vivos. A regional que mais apresentou aí uma maior taxa, que apresentou uma maior taxa de incidência, então foi a regional de Paranaguá, 93,6%. Em segundo vem Cascavel, com 86%, e depois Ponta Grossa, com 81,6%. Vamos nos atentar aqui para a União da Vitória. União da Vitória, aqui ó, União da Vitória, apresentou a taxa de incidência de toxoplasmose congênita, apresentou maior do que a taxa de incidência em gestante. Então, a taxa de incidência da congênita está maior do que a gestante. O que isso significa? Significa, então, que houve uma subnotificação da doença em gestantes, né? Ou seja, teve gestante aí que não foi notificado. Gestante com toxoplasmose não foi notificado, né? E Cianorte, Paranavaí, Jacarezinho e Ibaporã não apresentaram registros de toxo congênita no ano de 2022. Então, aqui, dos casos de toxoplasmose adquirida na gestação, diagnosticado no Paraná nos anos 2019 a 2022, né, que declararam a raça e cor no momento da notificação, a gente já falou, predominou aí, então, na cor branca, né, gestante de cor branca, seguido da parda e depois a preta. Dos casos de toxoplasmose, em relação à proporção de casos de toxoplasmose segundo idade gestacional, nos anos analisados, o Estado apresentou maior detecção da doença no primeiro trimestre. Depois vem segundo, depois terceiro trimestre. Então, aí, a maior taxa da detecção no primeiro trimestre aí das gestantes. No que se refere à faixa etária, no acumulado desse período, identificou-se, então, maior proporção dos casos em gestantes entre idade de 20 a 34 anos. Depois vem as gestantes de 15 a 19, 35 a 49 e depois de 10 a 14. De 20 a 34, 20 a 34, então, aí anos estão liderando o ranking das gestantes nessa faixa etária. E na variável escolaridade, houve predomínio dos casos em gestantes com ensino médio completo, seguido depois do ensino fundamental completo e depois a educação superior, tá? E em 2021, tivemos aí gestantes, né, representando, gestantes analfabetas, representando, então, 0,7% dos casos. Então, 0,7% dos casos, em 2021, é de gestantes analfabetas. Aqui, eu trouxe as inconsistências para vocês, do banco de dados. Quando eu cheguei aqui na CESA, no final, quase no final de 2022, havia muitos registros de inconsistências, né? Que o Ministério da Saúde estava solicitando a correção. E aí, quando eu cheguei, as meninas já tinham enviado planilhas para as regionais pedindo essas correções, mas aí era de 2019 para cá. Eram muitas inconsistências, eram muitas fichas para serem corrigidas. Aí, junto com a equipe, né, eu e a Dora, a gente decidiu, para até facilitar para vocês e para a gente ter uma resposta mais rápida, que a gente solicitasse as correções apenas no ano de 2022 para cá, para começar a fazer certo de 2022 para cá, que é o ano que eu assumi, né, e até para ficar mais fácil para vocês. Os municípios estão, então, enviando para a gente essas correções. E essas inconsistências que eu trouxe hoje foram as que restaram das que a gente solicitou a correção, tá? Então, a gente tem aqui Guarapuava, lembrando que é do ano de 2022, essas inconsistências. Então, temos aí uma inconsistência na regional de Guarapuava, tá? Que é uma toxo congênita que está notificada com a B58.9. Essa CID B58.9, ela não é mais utilizada, tá? Então, a gente pede aí que os municípios
profissionais de saúde sejam orientados quanto a essa CID, que ela não está mais em uso. A gente não consegue tirar do tema, por quê? Porque se a gente tirar essa CID do sistema, a gente vai perder todas as notificações que já foram digitadas anteriormente. Então, para a gente não perder essas notificações, a gente não pode excluir essa CID, mas ela não está mais em uso, tá? Então, a toxoplasmose congênita, ela é notificada com a CID P37.1. Aqui do lado, então, nós temos notificações com a CID O98.6, que é uma CID gestacional, de gestante. Só que não se aplica ou não é gestante, tá? Então, foram notificações com CID de gestante, mas que não é gestante ou não se aplica para gestante. Temos 3 notificações com a CID errada na metropolitana, 2 em Ponta Grossa, 2 em Maringá, em Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Toledo, temos aí uma notificação, tá? Totalizando 13 inconsistências, de notificação aí de uma CID gestacional, mas que não é gestante ou não se aplica para gestante. Mais algumas inconsistências aqui, né? Que são de gestante, né? Toxoplasmose adquirida na gestação, notificada com a CID B58, que é uma CID de surdo ou paciente que vai receber medicamento por ser imunodeprimido ou uma toxoplasmose ocular. Então, são 5 fichas em Ponta Grossa, 2 em Paranavaí e 1 em Apucarana, totalizando aí 8 fichas com gestantes notificadas com a CID errada. E aqui do lado, então, nós temos notificação também de gestante com idade ignorada, idade gestacional ignorada ou que está em branco, tá? A gente sabe que é importante todos os campos estarem preenchidos, até mesmo para tratamento e acompanhamento da gestante e do feto. Então, são fichas que estão aí com a idade gestacional ignorada ou em branco. Uma na metropolitana, 2 em Ponta Grossa, 1 em Guarapuava e 1 em Telêmaco Borba. Totalizando aí 5 inconsistências, tá? Então, vocês veem que não são muitas, são poucas, restaram poucas, né? E eu quero aproveitar e agradecer pelo empenho de vocês, pelo empenho dos municípios que enviaram para mim essas correções. Já adianto que em 2023 tem mais inconsistências com as CIDs, mas eu ainda não fiz um apanhado, né, para mandar para vocês. Mas é muito importante para nós que os municípios sejam orientados quanto à CID correta, tá? Da toxoplasmose. Então, não está difícil, está fácil de estar fazendo essas correções, porque sobraram, graças a Deus, e felizmente sobraram poucas fichas para estar, então, finalizando as correções. E aqui, então, eu deixo uma mensagem no final, né? Não deixe o gato ser o vilão da história. Com hábitos de higiene pessoal, a toxoplasmose passará bem longe da sua casa, né? Então, como a gente falou, somente hábitos de higiene é que previne a doença. E aí os gatinhos segurando a hashtag que a culpa não é nossa, não é mesmo, eles são inocentes, né? Então é isso. Vou ver se tem perguntas, né? Só um momento. Tem alguma fase gestacional mais crítica se adquirida na toxoplasmose? Sim. A fase mais crítica, né? Não sei qual a regional que perguntou, mas está perguntando. Tem alguma fase gestacional mais crítica se adquirida a toxoplasmose para passar ao feto e envolver alguma malformação? O primeiro trimestre é o mais crítico, tá? O período mais delicado na gestação corresponde da primeira à 12ª semana de gestação. Justamente o primeiro trimestre, porque os órgãos do feto ainda estão em formação, tá? Ou seja, ainda é quando há maior risco de ocorrer doenças ligadas a alterações genéticas. Então, eu acho que eu respondi, né? Eu acho que eu respondi. Mais alguma pergunta? Obrigada, Wilson. Muito obrigada. E quando a gestante faz a soroconversão no terceiro trimestre? Olha, essa pergunta da Natália de Maringá, eu vou deixar anotada, tá? Mas eu vou te enviar, Natália, a resposta por e-mail, tá? Porque agora eu não vou conseguir te responder essa pergunta sobre a soroconversão no terceiro trimestre. Porque a gente sabe que a partir do terceiro trimestre muda a medicação, né? Entra com o tratamento, são outros tratamentos, entra com não lembro o nome do esquema agora, mas é diferente do tratamento do início com o tratamento do terceiro. Então, eu preciso saber se já entra com esse tratamento, mas acredito que sim. Mas eu vou te responder depois por e-mail, tá? É a Natália da 15ª. Mais alguma dúvida? É que assim, gente, como eu não estou aqui há tanto tempo, então estou me inteirando dia a dia, então também sei tudo, mas o que eu souber, o que eu puder ajudar, eu estou aqui disponível. O que eu não sei, eu vou atrás, a gente pergunta, né? E aí a gente vai desenvolvendo. Eu acho que é só, né? Eu agradeço, então, a presença de todos, né? Tenham um bom dia. Obrigada. Pessoal, então estamos chegando aqui ao fim da nossa reunião. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, a palavra está aberta para vocês. Nós tivemos aqui, quando que foi mesmo, em abril? A nossa capacitação Cabum Ensinam presencial, foi um prazer encontrar várias pessoas, né, foi com excelente aproveitamento, né, dos participantes. Sei que os regionais ficaram ali com essa tarefa de reproduzir, né, é bastante flexível, né, essa reprodução, vocês ficaram encarregados de fazer até 10 de dezembro,
O importante é que vocês capacitem, nem que for uma pessoa. Podem fazer para o nível regional, podem fazer para os municípios, podem fazer em parceria com outra regional, podem pedir ajuda para o nível central para fazer o projeto, eventualmente talvez alguém aqui do nível central possa ir dar um apoio para vocês. Né? O importante é multiplicar aquilo que a gente conhece, né? Que é aquilo que a gente aprende, a gente sempre tem que estar multiplicando, que é só assim, né? Multiplicando conhecimento que a gente vai crescer e vai fazer uma saúde pública melhor. De novidades, então, a gente está na luta aqui com o nosso curso Tabuni EAD, nós terminamos de gravar as aulas, e esperamos que ele saia aí do forno, né, no semestre que vem. A gente vai fazer um piloto primeiro, né, para fazer uns ajustes, para a gente depois poder abrir mais inscrições. O curso Tabuni Sim, Sinais, que a gente tinha falado que ia fazer no final de junho, mas por conflito de agenda da diretoria, então foi solicitado transferir para o final de agosto. Então vai ser do dia 29 a 31 de agosto, a gente vai mandar o memorando circular aí para os diretores. Então, a gente agradece a participação. Rosana, tem uma pergunta. Ah, tá, da atualização? É sobre toxoplasmose, sobre notificação. Então, assim, chegando na gestante, do qual eu tenho o diagnóstico na primeira gestação da de toxoplasmose, na segunda gestação não notifica novamente, certo? Só um pouquinho que a Paty vai voltar. Por favor, repete a pergunta. Então, assim, é sobre a notificação de toxoplasmose na gestação. Então, realizada a notificação numa gestação, na outra gestação, provavelmente, pelo menos o exame IgG vai dar reagente, né? Não notifica novamente essa gestante em outra gestação. Não, porque aí ela já é uma fase crônica dela, né? Você já vai saber que ela teve a toxoplasmose. Hã? Então, você já sabe que ela teve a toxoplasmose. Não notifica, tá? Ela já foi notificada uma vez. Tá certo? Então, não faz uma notificação por cada gestação, né? Ela já teve toxoplasmose, e como eu falei, dificilmente ela vai ter uma reinfecção, né? A não ser que ela seja gestante imunocomprometida, aí a chance de uma reinfecção é maior. Mas, daí, se o exame mostrar ali que né, o IgG mostrar ali que é uma doença mantida, crônica, não, é só a primeira ficha mesmo, não notifica de novo. Tá? Entendido, então. Obrigado. As ordens. A apresentação vai ali no chat. sim. Se vai ter alguma atualização. A 13ª perguntou se terá alguma atualização do Sinanet sobre a notificação do acidente de trabalho. Pergunta de uma digitadora do município. Bom, o Paulo acho que está no vídeo aí também, né? A gente não recebeu nenhum aviso ainda de atualização do sistema. Mas assim que tiver, a gente vai avisar. A apresentação não ficou gravada, mas a gente vai disponibilizar a apresentação, tá? Na próxima a gente grava. Ou vamos fazer em outro lugar melhor. Mas então... tá. Ficou pendente, então, a dúvida da Natália, lá de Maringá, né? Pessoal, o pessoal que quiser participar do simpósio lá da Tóxico, gosta de estudar Tóxico, tem esse simpósio muito bom, quer dizer, eu nunca fui, mas eu sei que é muito bom. A gente já mandou trabalho também, né, das outras simpósios. E a Tóxico está muito forte, o movimento para na vigilância, atenção com a Tóxico. Vocês viram, acho que já começou o exame do teste pezinho, né? Já começou aí, não começou? Nas regionais? Para detectar a Tóxico já no teste do pezinho. Então, pode até tentar reivindicar ali, né, um patrocínio ali pelo Estado, ou os municípios, né, também, às vezes até mais fácil. Você gravou, Elton? Podia? Eita, esses nossos interlocutores são muito espertos. Então, eu agradeço o Elton, né, que gravou a reunião. Mas, então, obrigado, pessoal. Então, um ótimo trabalho para vocês. Uma ótima semana aí. Qualquer coisa, estamos aqui no que a gente puder apoiar vocês. Um abraço para todo mundo. A gente manda a apresentação para vocês, tá? Tchau, pessoal.